como se diferenciar de seus concorrentes, como ser de uma autoridade, prestar mais serviços e o principal, colocar mais dinheiro no seu bolso. Vamos lá, engenheiro. Imagine isso. Imagine se você tendo um escritório de sucesso. Imagine se você tendo reconhecimento profissional. Imagine se você destruindo seus concorrentes. Você quer ter este poder, quer se diferenciar dos seus concorrentes, quer ter um escritório altamente reconhecido, quer ter reconhecimento. Então cola aqui comigo. O que é que eu vou ensinar neste vídeo, querida pessoa? Marketing de diferenciação. Como você se diferenciar dos seus concorrentes, ter reconhecimento. No caso, o posicionamento, ele acontece na mente do seu cliente, não no seu escritório. Isso mesmo, o posicionamento, você pode utilizar toda uma série de facetas para criar a sua autoridade. Porém, sempre perceba isso. No caso que o posicionamento, ele acontece na mente do seu cliente. Isso é muito importante, porque para você ter um escritório de sucesso, é inner game e marketing de diferenciação. Ao posicionamento acontecer na mente do seu cliente, existe toda uma série de fatores que você pode trabalhar para isso. Hoje eu vou conversar sobre um destes fatores. Qual fator é o posicionamento que você próprio cria? Vou dar um exemplo para você entender. Faz muito tempo, uns 2, 3 anos que eu li um livro, até me fugiu qual que era o livro, acho que é da Neuromarketing, que ele fala disso. Como é se posicionar utilizando uma palavra. Era um dos temas do livro e ele mostra isso, que as palavras, elas são carregadas de significados. Por exemplo, mãe. Quando você ouve a palavra mãe, ou pai que seja, perceba o quê? Quanto significado que tem por trás desta palavra. Quantas lembranças, na verdade, você se emociona, você se lembra de tanta coisa boa, da sua mãe, ela dando remédio para você, cuidando de você quando você estava doente. Enfim, perceba o quê? Três letras podem toda uma carga de significado. E por que isso é importante? Bem simples, você pode utilizar isso para se posicionar, para se diferenciar do seu concorrente. A logo de uma empresa, ela tem que ter significado, poucos traços com muito significado. A Apple, por exemplo, ao utilizar uma maçã mordida, quanto significado por trás dessa maçã? Adão e Eva, onde que teve a maçã comida e coisa e tal, você comendo uma maçã, enfim, perceba que é uma palavra simples, um símbolo simples, com toda uma carga de significado. Eu, por exemplo, eu era o Adenilson Giovannini. Quem que é Adenilson Giovannini? É ninguém, ninguém. O que é que foi que eu utilizei para me posicionar? Uma palavra. Professor de Adenilson. Hoje, todo mundo entra em contato comigo e me chama, ô, professor de Adenilson, tudo bem? Perceba o quê? Autoridade com uma palavra. Muito mais do que isso foi mal, é inner game, é você se considerar sendo. Você não é uma pessoa comum, você é, por exemplo, um engenheiro Antônio, um engenheiro Márcio. Perceba isso. Eu utilizo o professor Adenilson, você pode utilizar engenheiro. Lá no seu WhatsApp, quando alguém for conversar com você, não vai ver da palavra Márcio, vai ver a palavra engenheiro Márcio. A pessoa, ela não está conversando com uma pessoa comum, ela está conversando com o engenheiro Márcio. E perceba o quê? Engenheiro, toda a carga de significado que uma simples palavra possui, não é verdade? É uma pessoa que estudou muito, que tem muito conhecimento. É uma palavra
com muito significado, querida pessoa. Como eu disse, é uma insanidade. Hoje em dia, após uns 5 anos que eu utilizo professor Adenilson, alguém entra em contato comigo. Ô, professor Adenilson, tudo bem? Já entra em contato respeitando, né, considerando uma autoridade. Então perceba o que? Posicionamento, autoridade, utilizando uma palavra. Eu utilizo o professor Adenilson. Você pode utilizar engenheiro fulano de tal. Advogado não tem doutorado, se chama doutor. Médico pode pegar do médico geral, aquele que fez apenas um curso, se chama de doutor, e não é doutor, né? Então, por que é que você não pode se chamar de engenheiro? Alguém vai brigar com você, você vai levar um processo? Não, perceba isso. Eu já tive cliente que era formado técnico em curso EAD, então em contato comigo e tinha conhecimento nenhum, bem dizer, de posicionamento pelo GNSS, conhecimento prático. Cometia uns erros terríveis e ele se dizia ser um engenheiro fulano de tal. Então, se alguém que não tem nenhum conhecimento assume esta autoridade, por que é que você não pode fazer da mesma coisa? Por que é que você não pode dizer que é o engenheiro Márcio, o engenheiro Antônio, o engenheiro Lucas? Perceba o quê? Que quando você faz isso, até mesmo a maneira como você se porta, ela muda, né? O inner game, o jogo interno. Porque agora você não é mais uma pessoa comum. Você é um engenheiro fulano de tal.